Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta sexta-feira, uma sexta que chega um pouquinho mais leve para o torcedor vascaíno após tantas notícias ruins nestes últimos dias. Uma sexta-feira que chega com um tom até de esperança para o torcedor cruzmaltino diante de tudo que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. E a grande novidade que eu tenho a trazer aqui a você agora, neste Acorda Vascão, é claro, é sobre Felipe Coutinho. O cria das categorias de base do nosso cruzmaltino se aproxima cada vez mais de voltar ao Vasco da Gama. E aqui agora, neste Acorda Vascão, iremos trazer a você todos os detalhes do que envolve hoje o retorno do cria ao nosso cruzmaltino. Além dessas, muitas outras novidades, falar sobre o dia de ontem no CT Moacir Barbosa, onde Felipe esteve presente, inclusive ao lado de Léo Matos, dentro do nosso centro de treinamento. Fala também sobre situações envolvendo o novo fornecedor de material esportivo do Vasco. Vai ser Puma, vai ser Capa, vai ser Adidas, vai ser Nike. A gente vai trazer essa informação a vocês e, além dessa, é claro, muitas outras novidades. Dito isso, torcedor, um Acorda Vascão muito agitado, um Acorda Vascão com muitas novidades que você, é claro, jamais poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, rapidinho, como sempre faço aqui no canal com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí, ó, da nossa família. Nós contamos muito com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu like, seu joinha, seu gostei para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Então se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e faça com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora agora, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso cruzmaltino, porque é claro, né, temos muitas informações para trazer aqui a vocês logo na manhã desta sexta-feira. Vence nestas últimas horas de quinta, nessas primeiras horas de sexta, se criando um clima um pouquinho mais favorável para o Vasco da Gama após o que aconteceu no último domingo. Domingo foi um dia duro, domingo foi um dia pesado e, é claro, o clima de domingo foi levado para o início dessa semana. Um clima que se arrastou entre segunda, terça, quarta e ontem já começou a dar uma certa amenizada. O torcedor vascaíno ainda não esqueceu. O sentimento dessa goleada que o Vasco sofreu para a equipe do Flamengo é como se fosse uma cicatriz, uma operação, uma cirurgia que você faz. Você faz a cirurgia, recupera o osso, o músculo, o ligamento que você tinha rompido, quebrado, fraturado, mas você sempre vai olhar para aquela cicatriz e vai lembrar da dor que você sofreu naquele momento da lesão. Exatamente isso é o que está acontecendo com o torcedor vascaíno. Hoje, sexta-feira, o vascaíno já está um pouquinho mais recuperado. A cirurgia já passou um tempinho. A dor não tá tão dolorosa ainda. Não tá mais tão dolorosa, perdão. Mas quando você olha qualquer coisa que é relacionada à partida de domingo, a dor volta. O sentimento ruim volta. O clima negativo volta a tomar conta da torcida cruzmaltina. Mas o Vasco vem fazendo de tudo para que, é claro, esse clima não permaneça. Não à toa, o próprio Pedrinho confirmou, né, terça-feira em um pronunciamento através de suas redes sociais sobre as mudanças que viriam a acontecer no departamento de futebol. A primeira delas já anunciada, a chegada de Felipe Maestro, Felipe Loureiro, como novo diretor técnico do Vasco da Gama. Ele terá uma peça muito importante nessa nova engrenagem do futebol. O último diretor técnico que passou pelo Vasco da Gama havia sido Abel Braga, que não fez um bom trabalho, inclusive a gente aqui, né, do canal do Gigante Vasco, que trouxe aí essa apuração sobre a situação envolvendo a chegada do Abelão, um diretor técnico que vivia uma grande expectativa de fazer pela primeira vez no Vasco esse trabalho de diretor técnico e conseguir surpreender de uma forma positiva, mas infelizmente isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o trabalho de Abel no Vasco da Gama foi um trabalho ruim, um trabalho apagado, que com a chegada de Ramon Dias se viu ainda mais distante do dia a dia do futebol. E agora Felipe é um outro nome, é um outro perfil. Se a gente tinha a maturidade, a experiência, a cancha de Abel Braga, hoje a gente tem a jovialidade, a gente tem a vascainidade, a gente tem um espírito mais malandro, mais boleiro do nosso Felipe Maestro, que já foi ao CT Moacir Barbosa, está
no CT desde a última quarta-feira. Ontem, novamente, esteve presente, esteve ao lado, né, do Leonardo Matos no CT Moacir Barbosa. A informação é que os dois têm uma amizade muito legal dentro do Vasco da Gama. O Léo Matos, que hoje trabalha, né, dentro da diretoria Cruz Maltina, ele é um membro da comissão técnica do departamento de futebol do nosso Vasco da Gama, uma peça também importante, mesmo trabalhando nos bastidores. Ele foi uma peça muito crucial até mesmo para o ano passado o Vasco ter conseguido trazer Dimitri Payet para dentro do elenco do Vasco da Gama. Então o Léo tem a sua função, Léo tem a sua participação e vai contar agora com o apoio do Felipe no dia a dia do CT. Informação que a gente tem a trazer aqui a vocês é que a presença do Felipe é muito importante. A presença dele dentro do CT Moacir Barbosa é algo positivo para o grupo do Vasco da Gama. Todas as pessoas nessas últimas horas que vêm sendo perguntadas sobre Felipe Maestro no Vasco disseram que a presença do jogador dá muita confiança para o restante do grupo. E que bom! E não poderia ser diferente. O currículo de Felipe, a história de Felipe no Vasco fala de fato por si só. A gente trouxe, né, essa informação a vocês assim que a gente oficializou aqui, né, no canal a confirmação de Felipe como novo diretor técnico. A gente está falando de um nome, a gente está falando de um profissional que quando vestiu a camisa do Vasco da Gama como jogador, conquistou muitos títulos. A gente fala de 2 brasileiros, a gente fala de uma Libertadores, a gente fala de uma Copa Brasil, a gente fala de uma Mercosul, a gente fala de um Rio-São Paulo, de um Carioca. Tudo que Felipe disputou, ele conquistou, a não ser o Mundial de Clubes, que jogou muita bola. Foi uma das principais peças daquele elenco do Vasco que chegou à final contra a equipe do Real Madrid. Então, assim, alguém que conhece muito o Vasco e, acima de tudo, alguém que participou das maiores conquistas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Felipe é top 5 ídolos do Vasco. É muito importante ter uma figura como essa dentro do elenco. É muito importante as pessoas que trabalham hoje dentro do Vasco, eu falo do roupeiro, ao jogador, ao treinador, olhar para o Felipe e ver a história do Vasco da Gama em carne viva. Isso é Felipe Maestro. Isso é o nosso diretor técnico. Então chega com muita moral, uma presença que ajuda, influencia positivamente no CT e que, é claro, tende a fazer com que as coisas mudem já para a partida que estará acontecendo na semana que vem contra a equipe do Palmeiras. E o que influenciará ainda mais o dia a dia do CT, é claro, é a chegada do Felipe Coutinho. E olha, vascaíno, realmente tudo indica que o quanto antes o Coutinho estará presente no CT Moacir Barbosa, treinando com o grupo. O Vasco hoje trabalha de uma forma diferente para essa janela de transferências. A última janela de transferências que o Vasco teve no ano passado foi uma janela muito agitada, uma janela muito intensa, uma janela até muito bagunçada, se a gente parar para pensar no tempo, né? O Vasco fez boas contratações, Medel, Payet, Maicon, jogadores com o próprio Paulinho Paula, Ferretti, que foram fundamentais para uma permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro, porém que acabaram chegando ali de uma forma muito rápida, né? Ao invés do Vasco ter se programado para a janela, parece que foi tudo buscado de uma forma urgente. O caso do Ferretti, que chegou ao Vasco da Gama no último dia da janela de transferências. Então o objetivo do Vasco nessa janela é utilizá-la de uma outra maneira. É já chegar na janela com um grupo preparado no CT. E para que isso aconteça, o Vasco precisa fechar os jogadores antes da janela começar. Então, para que isso aconteça, é necessário que a partir de semana que vem, os reforços já venham chegar, treinar no CT e a janela abriu, os jogadores venham a ser regularizados. E é nesse sentido que o Vasco da Gama trabalha. O primeiro dos nomes, é claro, é Felipe Coutinho. E por que a gente começou a entrar no assunto Coutinho contextualizando esse assunto? Porque o próprio Coutinho exigiu reforços para fechar com o Vasco da Gama. O Felipe quer voltar, o Coutinho, tudo que aconteceu e principalmente a goleada que o Vasco sofreu neste último domingo contra a equipe do Flamengo não interfere em nada para a chegada do Coutinho, em nada para a chegada do Coutinho. Coutinho quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Independente do que aconteceu no domingo, é o sonho dele voltar para o seu clube do coração. Mas ele exige reforços, ele quer um elenco qualificado, ele quer jogadores à sua volta. Aconteceu uma reunião quarta-feira, a gente chegou a trazer isso a vocês no Boa Noite Gigante ontem. A informação que nós temos é que realmente a reunião foi vista de uma forma muito positiva por ambas as partes, pelo lado do Pedrinho, pelo lado do Coutinho, pelo lado dos empresários jogador. Todo mundo que participou da reunião realmente viu a reunião como algo muito positivo para o andamento das tratativas, mas nessa reunião o Coutinho deixou muito bem claro, o Coutinho pontuou muito bem claro isso a Pedrinho sobre a necessidade do Vasco se reforçar, a necessidade do Vasco trazer reforços para até que Coutinho não venha para o Brasil apenas para passear, mas disputar títulos, jogar futebol, elevar, né, o nível desse elenco do Vasco da Gama e fazer com que o Vasco figure entre os principais elencos do nosso futebol brasileiro. E para isso, volto a repetir, o Vasco precisará contratar. Mas hoje tudo é visto com muito otimismo.
Vasco e Felipe Coutinho estão otimistas quanto ao acerto. Essa reunião que de fato aconteceu ontem, avançou muito nas tratativas, a gente chegou a trazer inclusive a vocês, né, no Boa Noite Gigante também, a informação sobre o que rolou, uma reunião que foi positiva para ambos os lados, uma fonte inglesa traz a informação que até o título, né, da matéria é Acordo Acordado, que nesse momento o Vila Nova já está finalizando a papelada para liberar o Felipe Coutinho quanto antes, até para que o próprio Aston Villa, Vila Nova não, né? Aston Villa possa fazer investimentos nessa próxima janela de transferências. O Aston Villa se classificou para uma Liga dos Campeões. Coutinho é um jogador que recebe 4 milhões de reais mensais, é muita grana, é muito dinheiro. Então a Aston Villa quer utilizar esse valor de 4 milhões de reais e investi-lo em outro atleta. E exatamente para que isso aconteça, é necessário liberar o Coutinho quanto antes e utilizar essa grana para investir em outro jogador. Então, a papelada já está sendo feita, a expectativa sim é grande para que seja uma rescisão contratual e o Felipe Coutinho quanto antes já possa estar no CT Moacir Barbosa treinando. O Vasco tem o desejo de ter o Felipe Coutinho já a partir da segunda quinzena do mês de junho, ou seja, a partir do dia 15, Coutinho no CT, treinando, recuperando a sua forma física, estando junto com o grupo e logo em seguida, a partir do dia 10 de julho, que é quando se abre a janela, estando à disposição do técnico Álvaro Pacheco. E a informação é tão boa que a gente traz aqui a vocês, antes de mostrar um vídeo gravado, né, por um influenciador, jornalista do Vasco da Gama sobre essa situação do Coutinho, é que nesse momento, informação dada lá pelo nosso grande amigo e colega Gel Silva, é que Felipe Coutinho já até matriculou seus filhos em uma escola aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, Felipe Coutinho já está fazendo moradia na cidade carioca. Ele vai para o Botafogo? Não. Ele vai para o Fluminense? Não. Ele vai para o Flamengo? É claro que não. Ele vem para o Vasco. Então, se ele matricula os seus filhos em uma escola do Rio de Janeiro, é porque ele vai residir aqui no Rio de Janeiro. Ele vai ficar no Rio de Janeiro e vai fechar com o Vasco da Gama. Então, Coutinho é do Vasco, Vasco é do Coutinho. Expectativa grande para que nesses próximos dias o anúncio possa vir a acontecer. A equipe de marketing do Vasco já vem preparando isso há algum tempo. E o Wallace Neguerê, ao lado aí do Emerson Rocha, trouxeram algumas informações importantes sobre o retorno do nosso cria. 31 anos, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Internazionale, Espanhol, Aston Villa e agora o nosso gigante da colina. Fala, torcedor vascaíno, com apuração junto com meu amigo Emerson Rocha. A reunião entre Felipe Coutinho e Vasco foi muito positiva. As duas partes agora estão chegando na finalização do contrato para o Felipe Coutinho ser anunciado nos próximos dias. É continuar orando, joelhinho no chão, dedinho cruzado, mas o Felipe Coutinho vai sim jogar no Vasco. Ele está muito otimista, fez algumas exigências, lógico, para aceitar a voltar para o Vasco. Pedrinho aceitou, agora é só esperar. Os últimos detalhes do contrato já tá ali, né, sendo debatido entre as partes, mas a qualquer momento o Felipe Coutinho vai ser anunciado pelo Vasco da Gama. Fiquem de olho aí que a gente vai trazer mais notícias. Então, torcedor vascaíno, como vocês de fato puderam ver aí, né, realmente Coutinho é Vasco, Coutinho cada vez mais próximo, esse sonho se torna realidade. E é importante a gente, antes de entrar no assunto sobre a próxima informação que iremos trazer a vocês, contextualizar um pouquinho do Coutinho. E eu já comentei isso aqui com vocês em alguns vídeos. Para quem me acompanha já ouviu e para quem não me acompanha vai ouvir pela primeira vez. Eu tenho um amigo que ele joga no futebol do Catar. Ele é um atleta que atua no futebol do Catar. Um jogador que mora no país, um brasileiro, e automaticamente faz com que o atleta saiba o que acontece ali no mundo do futebol desse outro lado do planeta, né? Completamente diferente do futebol brasileiro. E eu perguntei para ele sobre o Coutinho em uma conversa, em um bate-papo informal, em uma troca informal. Perguntei, cara, e o Coutinho? Qual é do Coutinho? O Coutinho tá jogando bem? O Coutinho foi bem no Catar? Esse atleta, inclusive, só para trazer aqui a vocês, não vou dar o nome dele, é claro, mas ele atua pelo Al Marqiá. Esse é o clube que ele atua no futebol do Catar. E eu perguntei, cara, qual é do Coutinho? O Coutinho tá jogando bola? O Coutinho não tá jogando bola? O que está acontecendo? Porque se a gente pega os números do Coutinho, assim, para um jogador normal não seria números ruins. Mas tratando do Coutinho no futebol do Catar, os números são ruins. São 23 partidas, 8 gols e 3 assistências. São 11 participações em gols em 23 jogos. E aí ele me respondeu, cara, qual é a situação do Coutinho? O Coutinho é craque. Ele falou, Lucas, o Coutinho é craque.
Coutinho joga muita bola. Coutinho é diferente. A gente via pelo toque na bola do Coutinho em cada jogo a diferença dele. Mas sabe o que a gente reparava no Coutinho no dia a dia? Que o Coutinho não tinha vontade de estar no Catar. Que o Coutinho não estava feliz de estar no Catar. O Coutinho não tinha mais desejo de jogar bola. O futebol que o encantou nos tempos de Barça, Bayern, Liverpool, Vasco, não encantava mais no Al Rai no Catar. Um futebol frio, em diversos aspectos, um futebol pouco passional, de arquibancadas vazias, e não era isso mais que o Coutinho queria para a sua carreira. Até porque, longe do local onde ele mora, longe do Rio de Janeiro, num deserto onde é o Catar, então o Coutinho não estava feliz, como moradia, local, país, Catar, e não estava feliz pelo futebol que desempenhava, pelo ambiente ao seu entorno que não estava legal. Então o Coutinho, de fato, não teve números bons. Mas não porque ele deixou de ser craque, não por conta de lesão, mas porque ele não estava feliz. E ele vem ao Vasco para voltar a ser feliz. E a felicidade para Coutinho é um ponto-chave para que o futebol que ele desempenhou lá no Liverpool, lá no Barcelona, lá no Bayern, ele possa voltar a desempenhar no Gigante da Colina. Então realmente é algo muito legal, algo muito importante de nós entendermos. Eu farei questão de trazer exatamente essa pergunta ao Felipe Coutinho na sua entrevista coletiva de chegada, que é o Vasco da Gama, né, de anúncio oficial. Fala, Coutinho, explica aí, cara. É verdade que você lá no Catar não estava feliz? E foi esse um dos grandes motivos para a sua volta ao Vasco? Que a informação é muito boa, é muito certeira e realmente confirma isso. Felipe é craque, mas lá no Catar já tinha dado para ele. Lá no Catar o cria não estava mais feliz. Mas você está animado com o Coutinho? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que o quanto antes ele voltará para casa. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, falar sobre fornecedora de material esportivo. O Vasco aí que vem buscando, né, uma nova fornecedora de material esportivo no mercado. Inicialmente havia uma grande expectativa para que a Puma viesse a se tornar essa nova fornecedora de material esportivo. O contrato era considerado muito melhor do que hoje o Vasco tem com a Capa, principalmente com relação à oferta de produtos e distribuição, mas também com relação a valores. Hoje a Capa paga ao Vasco e tem um contrato até o final do ano R$600 mil anuais, mais R$300 mil em verba de marketing e 3% em royalties sobre os produtos. O vínculo vai até o final do ano. Apesar do contrato com a Puma dificilmente, inclusive, acontecer, tá? A última informação que a gente teve é que as pessoas lideradas por Pedrinho, né, a nova gestão da SAF do Vasco da Gama, buscará para o Vasco uma marca de primeira linha, uma empresa de primeira linha. Isso se refere sim a Adidas, a Nike ou até mesmo a permanência da própria Capa. A Capa tem sim o desejo de permanecer no Cruz Maltino e tem até proposta nessa renovação. Então deve fazer uma proposta ao Vasco da Gama lá no final do ano para uma permanência. Mas mediante isso, né, mediante essa procura do Vasco da Gama, as conversas com a Puma, esfriarão. O Vasco está novamente no mercado à procura dessa nova linha, essa nova marca, de primeira linha. Informação é que nesse momento, né, o Vasco é muito atrativo para o mercado e deve ter um parceiro de primeira linha chegando por aí, afirmou uma fonte. Há uma expectativa que o novo contrato se aproxime em valores de outros clubes do futebol brasileiro. Boa chance de conseguir. E quando a gente fala sobre contrato de grandes clubes do futebol brasileiro, a gente fala de um Flamengo que ganha R$70 milhões fixos junto à Adidas. A gente fala de um Palmeiras que ganha R$50 milhões fixos junto a Puma, isso anualmente. A gente fala do São Paulo que ganha R$50 milhões fixos por ano com a New Balance. A gente fala de um Corinthians que ganha 25 milhões ano junto à Nike. Então, esse é o que o Vasco da Gama, esse é o valor, né? Essa é a margem aí de lucro, de renda que o Vasco da Gama quer chegar com a sua fornecedora de material esportivo, que a Puma não talvez pagasse ao Cruz Maltino. Só para trazer essa informação foi dada, né, pelo jornalista Thiago Carvalho, lá da Bandeirantes. Então o Vasco é no mercado à procura de uma nova fornecedora de material esportivo. A Puma tem a prioridade, eu gosto muito da Puma, acho que os materiais são lindos, da Capa, né, mas precisa valorizar também. Precisa colocar grana na mesa. R$600 mil por ano não é nada, é de graça. A gente citou aqui os valores. Quando o Flamengo recebe 70 milhões, o Vasco recebe 60 milhões. É muita desvantagem financeira para um Vasco da Gama que tem uma torcida que vende, que compra, que faz o caramba quando se trata de camisa de futebol. Então, o Vasco vai realmente buscando uma nova patrocinadora, uma nova fornecedora. A Puma gostaria de fechar,
mas o Vasco quer uma de primeira linha, a Capa tem desejo de continuar, vai fazer uma proposta, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, é claro que a gente vai trazer tudo a você. Vamos que vamos, Vascão. Se inscreva aí no canal, ajudem o nosso crescimento. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.